Quem tentou nascer a terceira via não foi para lugar nenhum, como tentaram. Tentaram várias vezes. O Denis tentou, o Valdemar Forte tentou. Tentaram, foi muitas vezes. E não teve sucesso. O senhor tinha potencial, mas nunca quis ser candidato nem a prefeito, nem a... Não, porque a Piripiri sempre teve uma cultura. Começou lá na década de 70, finado Adécio, finado Monteiro. Aí veio os descendentes Ferreirinha, Jontas, Pinto de Ouro. 82 nasceu Luiz Menezes. Aí ficou a raiz com a história do finado Monteiro viva. Uhum. Aí veio os candidatos do finado Monteiro contra os candidatos da elite, como chamavam, que era o Luiz Menezes. O Luiz Menezes venceu. Você está entendendo? Aí depois o doutor Zé Miguel, aí entenderam que a política tinha que ficar de lado. E sim, Piripiri em primeira instância. Quando eu senti que Piripiri só tinha dois lados e ainda continua dizendo isso, eu ainda continuo dizendo isso. Só tem dois lados. Quem tentou nascer a terceira via não foi para lugar nenhum, como tentaram. Tentaram várias vezes. O Denis tentou, o Valdemar Forte tentou. Tentaram, foi muitas vezes. E não teve sucesso, porque o povo, que antes eu não falei isso aqui, eu nem vou falar rápido, né? O da rua de baixo não se entendia muito com o da rua de cima, e o da rua de cima muito com a da rua de baixo. Que hoje todo mundo, graças a meu bom Deus, é a Nossa Senhora do Remédio, é São Francisco, que se entende todo mundo, é um só Piripiri, é uma só família. Mas naquela época a política era mais acirrada, era mais radical. Eu lembro. Quem era um lado não falava com o outro, não que era falava. do outro lado. Resumo, mas mudaram muito, melhorou muito. Naquela época que houve o intervalo, para você ter uma ideia, nos convencionários, que eu sempre reduzi meu lugar, que não era primeiro lugar, porque eu tinha medo de perder e não aceitava a derrota sem luta. Então nunca aceitei. Desde criança, eu nunca aceitei uma derrota sem eu lutar por ela. Se eu for derrotado lutando pelo meu objetivo, Acontece. eu tentei, mas não consegui. Resumo, naquela época que eu fui preparado, até resumir, para ser o candidato. E dos 31 membros do convencional, que nós temos uma convenção, de 31 peças, na época eu tinha 29 votos. Qual era esse ano? Na época do Arimatea e na época do Odival. Eu fui chamado as duas vezes para substituir. Principalmente na época do Arimatea, eu tive 29 votos. Arimatea Melo. Arimatea Melo, 88. Resumo. Não, era 88, não. 88 ainda era o Luiz Menezes. Então, Ele tá doido pra me falar da política total. Não! Então, mas... Pula. Não. O ano que o Arimatea Melo foi candidato para substituir o Dr. Luiz foi 88, 92 é Zé Pinto e Bárbara. Não. É. Que é isso? É. O Luiz foi 88. Aí 88 o Arimatea Foi, concordo. E 92... Foi naquela época eu fui o vereador mais bem votado, em alta, as pesquisas lá em cima, e o doutor Luiz me chamou e disse, você é o candidato, porque você está aprovado pelo povo, pesquisa e tudo. Eu digo, eu? Não, doutor Luiz, você sabe por quê? Porque eu não me preparei, não tenho dinheiro e só tem dois lados, eu não vou entrar nesse momento mais difícil não, porque eu reconheço meu lugar. Aí ele chamou dos 31 peças, 31 convencionários, eu tinha 29 votos. 29 votos eu tive. Aí eu chamei, eu disse, tá aqui uma pessoa boa para você. Ele confiava muito no Odival, mas chamou o Arimatea, disse, o Arimatea vai ser você. Aí, o Odival de vice. O Odival foi vice. Aí foi quando eu disse, tá aí um candidato a prefeito e tá aí o vice. Aí foi que nós fomos com toda a bagagem, mas eu não posso dizer nem condenar ninguém que nunca fui convidado 2 vezes para ser o candidato a prefeito. Só que eu nunca deixei ninguém em maus lençóis para dizer nós perdemos porque foi o Pacto Pano. Era só o meu medo. Pois minha próxima pergunta tem a ver com isso, porque em 92, na época da Bárbara, o senhor não foi candidato, né? Não. Tava de cadeira de roda. Tava operado de cadeira de roda. Tava num momento difícil. Você não quer nem falar nesse assunto. Pronto, mas só vamos falar assim, já que o senhor tocou nesse ponto. Muita gente fala que a eleição foi perdida porque o senhor não foi candidato. Muita gente fala isso, mas o nome que nós tínhamos de primeira, naquela época, como eu disse, eu não fui o candidato, porque eu sabia, no momento de saúde, eu fui operado de várias operações, a medula foi a principal. Naquele momento ali, nós não tínhamos uma candidata melhor do que a dona Bárbara, não.
era melhor do que o Paco Paco, era mais humano, era mais dedicado, era irmã do ex-prefeito, era tudo preparado. Só que o povo, como eu lhe disse no começo, ele acerta e ele erra. Queria mudança, mudou. O Zé Pinto, queira ou que não queira, um dia ser prefeito de Piripiri. 276